Você crê na Bíblia? Eu creio porque creio porque creio. Porque está escrito em Hebreus 11:6. Hebreus 11, né, diz o seguinte, que a fé é a prova daquilo que nós não vemos. Então, basta minha fé para eu provar isso. Mas eu pergunto a você, você acredita na Bíblia? Às vezes nós preservamos não, as pessoas olham para a gente com ar assim, né? Achando que nós somos ignorantes porque temos fé, nós falamos de Jesus, falamos da Bíblia. E as pessoas se acham até evoluídas e tal. Depois a gente pega essa pessoa acreditando em imagem, acreditando em coisas completamente vazias, e, no entanto, eles suprimem a fé de um Deus Criador, suprimem a fé da Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, toda ela, né? Então, por exemplo, você crê na ressurreição de Jesus? Pois é, ele é o símbolo da ressurreição e da vida. E muitas vezes nós preservamos pessoas para não falar desse amor verdadeiro, dessa realidade da Bíblia. E nós, às vezes, empurramos essas pessoas para serem fritos no fogo do inferno, que a palavra de Deus disse. A palavra diz que quem não aceitar Jesus como Salvador, eles vão parar no lago de fogo, que não foi nem preparado para você, mas foi para o diabo e seus anjos. Mas também está escrito: todos quantos esqueceram de Jesus Cristo, da obra de Jesus, serão lançados no lago de fogo. Jesus, ele é o símbolo da ressurreição, ele é a própria ressurreição. Ele é assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê que você vai ser ressuscitado um dia? Pois eu creio que você vai ser ressuscitado. Mas eu gostaria que você fosse participante da primeira e grande ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Porque haverá uma ressurreição nos últimos dias, que é para juízo e condenação eterna. Pois é, qual é a prova? Você pergunta, qual é a prova que você tem que a Bíblia é verdadeira? Eu tenho a primeira, é a minha fé. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia, ela dá prova material da sua verdade. Existe cerca de 1850 profecias bíblicas, desde o início de Gênesis até Apocalipse. E dessas profecias, cerca de 1550 já foram cumpridas. E por que não crer nas 300 profecias restantes? Está aí, né? Outra prova material. Jesus foi ressuscitado e deixou provas contundentes da sua ressurreição, porque ele viveu aqui cerca de 40 dias, e ele apresentou-se primeiro para Maria Madalena, depois ele se apresentou para 11 apóstolos, e depois, em outras reuniões também, e depois para mais de 500 pessoas. Então, a Bíblia foi cuidadosa, né? O Espírito Santo foi cuidadoso em deixar essas provas contundentes para que ninguém duvidasse. Então, creia que a Bíblia é verdadeira, que essas 300 profecias serão cumpridas cabalmente. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é espírito e vida, a palavra de Deus gera vida. Não crê em qualquer coisa, não. Crê em Jesus como seu verdadeiro Salvador, Senhor, que veio aqui trazer a sua vida para você, para que você não sofresse consequências, digamos assim, eternas, porque a Bíblia diz que o homem é um ser eterno. O homem, ele não morre, ele passa desta
desta vida para outra vida, ou então desta vida para a morte eterna. Quando nós saímos desse plano aqui, humano, nós viveremos ou morreremos de uma forma eterna. Eu vou lhe explicar o que quer dizer isso. É porque vida eterna é aquela pessoa que gozarão as suas vidas após a morte, com Cristo e o seu reino. Mas a morte eterna são aquelas que ficarão separadas definitivamente de Jesus Cristo. E para onde vão? Eu já disse. Lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo como a ressurreição e a vida. Jesus ele foi encarnado uma vez apenas, assim como eu e você fomos encarnados uma vez. Mas essa doutrina da reencarnação não é bíblica. Ela não pertence ao cristianismo. A doutrina do cristianismo é a ressurreição. E essa ressurreição se dará, sabe quando? Tem um evento que a Bíblia fala, né? Que vai haver um arrebatamento da igreja de Jesus. Sabe o que representa a igreja de Jesus? São povos remidos, lavados no sangue de Jesus. Eu sei que você imagina que há realmente uma confusão aí, né? De religiosos, né? Que usa até a Bíblia. Mas você tem que pensar também que isso aí é uma profecia bíblica. Haverá um amante de si mesmo, né? Que não se preocuparão com a sã doutrina. A Bíblia diz, a Bíblia é verdadeira. Mas isso vem também para confundir a sua mente. Mas eu gostaria que você olhasse tão somente para Jesus, olhando para a Bíblia como fundamento. A Bíblia toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que crer em João, segundo a inspiração do Espírito Santo que deu após João, a Mateus, a Marcos, a Lucas, a Paulo, né? A Pedro, aos apóstolos todos, né? Então ela vem de lá desde Gênesis sendo inspirada, né? E a Bíblia ela tem uma inspiração que vai de livro a livro. Todos os livros chamados canônicos, eles têm uma comunhão entre si, né? Até Gênesis. Então a mesma palavra vem falando, né? E vem sendo reproduzida e vem evoluindo as profecias até chegar em Apocalipse. Então eu convido você a conhecer mais a Bíblia, mas não como um curioso, mas crendo na palavra de Deus, desenvolvendo a sua fé em Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição, ele é o símbolo da ressurreição. Ele foi o primeiro a sair, a ser ressuscitado entre os mortos, porque a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. E os que dormirem em Cristo ressuscitarão naquele grande dia do arrebatamento da igreja. A igreja viva, por exemplo, os servos de Jesus que estiverem vivos em corpo, não sofrerão mais a morte, mas eles serão transformados num piscar de olho. É como se fosse uma morte instantânea e uma ressurreição simultânea. E todos irão ao encontro de Jesus nos ares, como diz a palavra. Meu convite é para você crer na Bíblia, não crer em doutrinas bobas, sem fundamento. É por causa de milagres? Meu amigo, você sabe o que vai acontecer nos últimos dias? A Bíblia diz que haverá um homem, né, que se levantará, chamado Iníquo. É o anticristo. E simultaneamente haverá outro homem chamado falso profeta, que esse falso profeta induzirá o povo a adorar esse anticristo. Ele fará uma imagem, né, do anticristo e distribuirá entre as nações, e essa imagem fará grandes sinais. Então não vá na onda de sinal, não. Use a fé na palavra de Deus. Quando nós usamos a fé, nós não precisamos ver. Nós cremos primeiro
para enxergarmos com os olhos espirituais. Os olhos da fé, eles veem mais do que os nossos olhos humanos. Então, creia na palavra de Deus. Este é um convite para você, para que você coloque o seu fundamento em Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento nosso. Ele é a pedra angular na qual nós devemos construir, né, as nossas posições de fé. Que Deus te abençoe, meu amigo.